Por trás de uma família poderosa, nós sempre podemos encontrar uma história muito complexa. E não só complexa pela construção do poder, mas também pela construção da corrupção no coraçãozinho de cada uma daquelas pessoas que estão envolvidas nesse universo cheio de dinheiro e cheio de desejo, é claro, de poder. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre o filme Casa Gucci, dirigido pelo Ridley Scott, com um grande elenco, tendo como protagonistas a Lady Gaga e o Adam Driver. Eu fui assistir esse filme com algumas expectativas, principalmente do ponto de vista de atuação. Afinal de contas, nós temos, além desses protagonistas, atores como Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons. Ou seja, é um grande elenco retratando pessoas reais. Essa é uma história real. E eu, particularmente, quando fui assistir ao filme, fiz questão de não saber nenhuma informação sobre a história real antes de ver o filme. Queria descobrir tudo através da obra e depois, é claro, se eu me interessasse, aprofundar isso. Então, se vocês são algumas dessas pessoas que tiveram essa mesma ideia, fiquem tranquilos porque esse vídeo aqui é sem spoiler nenhum. Nós vamos falar sobre o filme em si, sobre as interpretações, sobre os pontos fortes, sobre os pontos fracos e, é claro, sem estragar a experiência de vocês. Bom, a primeira coisa que eu já quero trazer é um pouquinho da trama. Nós acompanhamos a história da família Gucci. Não da família toda, mas sim do relacionamento do Maurizio Gucci, interpretado pelo Adam Driver, com a Patrizia Reggiani, interpretada pela Lady Gaga. A história é contada principalmente do ponto de vista da personagem da Lady Gaga, que é uma mulher muito ambiciosa. Ela cresceu em uma família que conseguia aquilo que queria, mesmo que fora da ética. Logo no começo, nós somos apresentados a ela trabalhando ali no escritório do pai e falsificando algumas assinaturas. Já diz muito sobre como aquela família levava os negócios. E nós também somos apresentados à família Gucci, que é uma família, claro, muito rica, dona de uma marca histórica, de uma marca muito forte, que é uma família comandada, é claro, pela sua história, pela sua herança. O personagem interpretado pelo Adam Driver é claramente um herdeiro, um jovem que, quando apresentado no filme, só quer ser um advogado, é um cara modesto, é um cara calmo, um cara mais quieto, e assim que a personagem da Lady Gaga vê a oportunidade, os dois começam a se relacionar. Ela entende desde o primeiro olhar entre eles que ele é a passagem para ela mudar de vida. Ela quer ser uma pessoa muito poderosa e nós vamos acompanhar o relacionamento desses dois, que é um relacionamento que não é aprovado inicialmente pela família Gucci, principalmente pelo pai do Adam Driver, e esse é só o começo, né, dos problemas, porque é um relacionamento que começa com muita paixão e com muito amor, mas que claramente, até mesmo pela semente, né, que iniciou aquela relação toda, seria um relacionamento muito conturbado, e isso, é claro, vocês vão descobrir lá no filme. Vão assistir ao filme que vocês vão descobrir o quão insano esse relacionamento acabou ficando. Mas o que é muito interessante de acompanhar aqui nesse filme não é só a história da família Gucci, mas também esses personagens, essas figuras, e perceber, é claro, como funciona aquela relação entre os familiares. É muito interessante acompanhar esses retratos de famílias muito ricas, como também, por exemplo, na série Succession. Nós acabamos entrando dentro de um universo que seria, do ponto de vista material e do ponto de vista capitalista, seria o universo ideal, certo? Você poderia ter tudo o que você gostaria. Você teria dinheiro, você teria suas casas, você poderia viajar o mundo, você teria tudo. Mas o que é tão interessante de acompanhar esses mundos é justamente perceber que as questões humanas continuam e que os problemas, na verdade, continuam lá também. Muitas questões acabam surgindo por esse poder que esses personagens conquistaram ou nasceram com a herança. Eu, particularmente, adoro essas histórias, adoro acompanhar histórias assim. Shakespeare criou várias dessas também, né? Falando sobre as relações de poder, sobre a queda que pode partir daí. Então, Casa Gucci é muito interessante dentro desse ponto de vista. Mas existem muitos outros pontos interessantes, né? O principal de todos eles são as interpretações. E aí eu quero destacar aqui no vídeo a interpretação da Lady Gaga e do Adam Driver. Mas antes até de falar sobre a interpretação, eu quero falar sobre um elemento que me incomodou. Talvez tenha sido o elemento que mais me incomodou dentro da obra, mas eu entendo ele existir, eu entendo o formato que os Estados Unidos acabam fazendo esses tipos de filmes. Mas eu particularmente não gosto muito quando eu tô assistindo algum filme onde eles fazem aquele sotaque, mesmo continuando falando em inglês. Então nós estamos aqui acompanhando a história de italianos, que aí tudo no filme é em inglês e eles estão ali com aquele sotaque italiano. Particularmente é algo que eu não sou tão fã mesmo. Um dos meus filmes favoritos, assim, dos últimos tempos é Bastardos Inglórios, que conseguiu, né, sair disso, né, não criar esse lugar a partir do momento em que contratou atores que falassem aquela língua, né? Então é um filme fantástico, é um filme onde ninguém está fingindo alguma coisa, ou quando está fingindo
confundindo é porque de fato fala aquela outra língua. Mas, enfim, nós estamos assistindo aqui um filme nos moldes italianos, e tirando isso do caminho, pensando e relevando essa questão, nós podemos focar nas interpretações. Nós vamos falar aqui de forma geral do elenco todo, mas focando principalmente na Lady Gaga e no Adam Driver. A Lady Gaga é uma artista que vem impressionando muito as pessoas desde a sua transição para a interpretação. Já em Nasce uma Estrela, ela mostrou do que ela era capaz, e eu acho que aqui ela escolheu outro projeto que levaria ela para um outro lugar. Em Nasce uma Estrela, ela faz uma personagem muito interessante, muito complexa, e aqui ela faz outra personagem complexa, uma personagem que precisa ter tanto o seu carisma, um carisma muito forte, você precisa se identificar com ela, se identificar com a visão que ela tem, mas é uma personagem trágica, e eu não vou entrar em detalhes do porquê ela é trágica, mas é uma personagem trágica. E personagens trágicos, eles são, por definição, complexos, eles têm contradições muito fortes, e essa é uma personagem que tem essa contradição. Ao mesmo tempo que ela tem uma ambição gigantesca, ela também tem um amor gigantesco por aquele outro personagem. Ela tem um amor pelo controle das coisas, ela quer poder controlar as coisas à sua volta. E é claro que quando ela deixa de ter esse controle, as coisas, elas caminham para um lugar muito complexo, né? Então a Lady Gaga, ela teve um grande desafio aqui, porque a personagem não só era muito desafiadora no papel, como também é uma personagem real, contado dentro de uma história real, né? Retratando essa história. Então ela teve um desafio muito grande aqui, e ela conseguiu transmitir isso, ela conseguiu transmitir muito bem a evolução dessa ambição, a evolução do poder dessa personagem. Essa transição que ela faz é muito boa. Nós estamos falando aqui de um filme que pula muito no tempo, nós pulamos muito as etapas, o que muitas vezes pode ser um risco para que a transição de um momento para o outro seja muito brusca. Eu senti, inclusive, que esse é um dos pontos fracos do filme em determinados momentos, mas daqui a pouco eu falo disso. Só que eu acho que a Lady Gaga teve um domínio absoluto, e é muito difícil mesmo. Eu tava pensando isso alguns dias atrás, assistindo outros filmes. É muito difícil contracenar com o Adam Driver e não ficar apagado, porque o Adam Driver, ele costuma roubar a cena. Eu comecei a reparar nisso. Ele é tão bom ator que, se os atores à sua volta não estiverem ligados, se eles não estiverem dando o máximo, ele engole eles em cena. É algo muito visível. Eu tenho assistido vários filmes do ator e você consegue perceber a diferença quando os atores estão no mesmo nível que ele e quando não estão. Às vezes até atores bons ficam um pouquinho apagados perto do Adam Driver. E não foi o caso com a Lady Gaga. A Lady Gaga, ela conseguiu, de fato, estar num nível altíssimo. Ela tem domínio sobre a sua personagem. Você consegue perceber isso. Ela, inclusive, utilizou do método para fazer essa personagem. Então, ela passou muito tempo como a Patrícia. E isso foi muito importante para ela, tanto para o sotaque, como também para a construção do seu olhar, dos seus gestos corporais, das suas nuances. Tudo isso, você percebia um domínio muito forte. Eu não fui ver como é, né, a pessoa na vida real, não vi vídeos nem nada do tipo, mas ela tinha muito domínio do que propôs. Assim como o Adam Driver, que faz um personagem que também passa por uma transição muito interessante. Também é um personagem trágico. Assim como todos, na verdade, dentro desse filme. O Adam Driver, ele é um personagem que começa muito tímido, começa sem muita ambição, aparentemente, sem querer tocar os negócios da família, só que ele passa por uma grande transformação. Ele começa a querer dominar as coisas à sua volta, ele começa a querer liberdade, e ele começa também a demonstrar uma crueldade muito forte, uma frieza muito grande e até mesmo uma irresponsabilidade à sua volta. E, é claro, o Adam Driver, ele consegue entregar justamente isso. Ele consegue demonstrar essa transformação de um personagem que sabia muito pouco sobre o mundo, de certa forma continua sem saber muito, mas que começa a acreditar que sabe, começa a acreditar que tem as respostas certas, começa a acreditar que ele de fato é mais poderoso do que os outros. Então a tragédia desse personagem é muito interessante. E como um personagem que fala menos, a personagem da Lady Gaga tem muito mais diálogo do que o do Adam Driver, ele precisa segurar no olhar, na posição, você consegue sacar os pensamentos, o subtexto daquele personagem só no olhar do Adam Driver. E eu acho ele um ator fantástico, tem até um vídeo aqui falando sobre a sua carreira. Pegando o resto do elenco rapidamente, Al Pacino, eu sou muito fã do Al Pacino, e eu acho que aqui em especial ele está muito bem. O seu personagem, ele passa por uma transição muito triste, ele entrega de uma forma incrível, assim. O Al Pacino, eu sempre gosto de ver o Al Pacino gritando, mas eu acho que ele entregou aqui nesse filme uma outra coisa. Ele entregou um sentimento outro de tristeza, assim, que foi bem impactante. E nós também temos o Jared Leto. Eu quero fechar falando sobre o Jared Leto em relação às interpretações, porque eu acho que ele é o único personagem que tá um pouco fora.
O Jared Leto ele vai te impressionar a priori pela caracterização, não parece que é ele tá completamente diferente, tem um baita trabalho aí de maquiagem, fisicamente eu não sei se ele se transformou ou não, mas depois dessa caracterização ele tem muitas outras cenas, e eu senti que ele ficou nesse espaço caricato, ele ficou dentro da caracterização do personagem, e ele não me pareceu tão envolvido assim nas cenas. O que eu quero dizer com isso é, ele faz um personagem que é tragicamente cômico, porque é um personagem que não tem muito controle sobre as coisas, ele é mais sonhador, ele é muito egocêntrico, ele vive no próprio mundo. Só que qual é o problema? Existe uma diferença quando o personagem é engraçado e quando você percebe que o ator está querendo ser engraçado ou percebendo o seu personagem como engraçado em cena. Então eu senti que até mesmo fisicamente ele me pareceu durante vários momentos um personagem do GTA, enquanto os outros, ainda que caricatos, ainda que usando um sotaque italiano, eles estavam em cena, eles estavam muito fortes ali. Então eles me impactaram muito mais do que o personagem do Jared Leto. E eu sinto que ele já tá nessa há algum tempo. Depois de Clube Compras Dallas, eu acho que eu assisti 2, 3 filmes com ele, principalmente o Coringa que fez, e eu sinto que ele sempre fica fazendo um personagem e parece que ele tá interpretando num outro tom, num outro ritmo que os outros atores. Ele tá no mundo dele, ele tá propondo a parada dele, mas ele não parece se preocupar muito em jogar com os outros. E aí eu acho que quando ele faz as cenas com o Adam Driver, com a Lady Gaga e até com o Al Pacino, ele é engolido. Não acho que ele tá tão bem assim, ainda que a caracterização possa fazer você pensar ou de fato acreditar que eu tô falando besteira. Eu acho que depois da caracterização ele não me compra mais, então a caracterização tá ótima, mas só vai até aí. Enfim, vocês perceberam que nesse vídeo eu falei bastante sobre interpretação, porque é um filme de atores, de fato. Além de ser uma história real, e esse ser um dos grandes pontos, o grande triunfo desse filme, na minha visão, são as interpretações. Se você não se envolver com as personagens, não se envolver com o que os atores proporam, eu acho que você vai acabar encontrando mais defeitos no filme do que qualidades. Ainda que seja uma história muito interessante, traga muitas questões relevantes, né? Nós estamos acompanhando essa história de poder, essa família muito rica, essa obsessão pelo poder de todo mundo e como as pessoas acabam traindo umas às outras em vários níveis para conseguir ter o que quer, e aí depois que tem, não necessariamente é aquilo que queria. São temas muito relevantes, porque nós vivemos em um mundo onde estamos constantemente sendo influenciados a querer mais, a querer possuir mais coisas, né? Ter mais posses e tudo mais. Então é um filme muito interessante por isso, mas como precisa retratar um longo período, eu acho sempre muito difícil fazer isso. É um filme que tem pulos temporais muito grandes e em determinado momento eu sinto que ele foca em certos momentos que poderiam de fato passar mais rápido do que outros momentos que são mais relevantes na minha visão para a trama. Eles acabam acontecendo bruscamente, eles acabam acontecendo de uma forma muito rápida e você não percebe essa construção. Acho que o filme começa muito bem, constrói muito bem o relacionamento deles, mas quando o relacionamento entra de fato no momento em que precisa entrar, o relacionamento dos dois, eu sinto que as coisas começam a ficar um pouco mais superficiais. E aí é uma questão, é claro, de construção dessa narrativa. Mas, na minha visão, é um filme bastante interessante de assistir, principalmente pelos atores. Ridley Scott é um grande diretor, faz grandes filmes, mas em determinados filmes que eu assisto dele, eu sinto que ele não consegue colocar tão bem a sua assinatura. Aqui eu sinto que ele conseguiu transmitir muito bem esse universo, conseguiu dar espaço para os atores, mas ele cortou as cenas em diversos beats importantes. Enfim, eu sinto que ele tinha na mão um belo de um material, mas não necessariamente você sai do cinema sentindo que ele alcançou aquilo, que aquele universo glamouroso que ele queria apresentar, aqueles personagens e as suas relações complexas de fato alcançaram o ápice que precisavam. Mas não é um filme ruim, é um filme bom, é uma experiência boa e eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Deixem aqui nos comentários e me falem quais outros filmes vocês querem ver eu comentando. Na semana que vem nós vamos ter vídeos sobre Marighella, então fiquem ligados por aqui, se inscrevam no canal e a gente se encontra na próxima, pessoal.